E eu gostaria que você pudesse, durante esses domingos, visualizar cada domingo, 2 dias dessa semana que Jesus teve a sua última semana sobre a face da terra. E eu gostaria que fosse, vou ler o texto, nós vamos estar meditando, mas eu gostaria que os irmãos estivessem contemplando realmente os acontecimentos desses dias de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o domingo, foi o domingo de Ramos e a segunda-feira. É um período muito importante, esse período para nós cristãos, né? Para a nossa reflexão, consagração, em gratidão ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez lá no Calvário por nós, né? Não sei, né? Algumas pessoas têm um certo preconceito mais desse período, por causa daqueles falam da quaresma, mas é importante que nós também façamos alguns propósitos com o Senhor e jejuemos nesse período que antecede a Páscoa. Nós vamos estar conversando com os irmãos hoje, né? Que é dia 23, vamos falar sobre domingo e segunda-feira, que seria o domingo de Ramos e a segunda-feira. Depois, no dia 30, nós vamos falar sobre o que aconteceu, que Jesus fez na terça e na quarta-feira. Depois, no dia 6 de abril, nós vamos falar sobre a quinta e a sexta-feira. E depois, no dia 13, sobre o sábado e o domingo da ressurreição. Nós vamos fazer isto, né? E depois, no dia 20, nós vamos ter de manhã a celebração da Páscoa com a escola dominical, e depois no culto à noite nós vamos ter, não teremos pregação, nós teremos um teatro, né, sobre a Páscoa no domingo à noite, no dia 20. Por isso nós vamos fazer essa caminhada durante esses domingos, né? Nós vamos conversar, né, e viver essa última semana de Jesus, né, sobre a terra, antes de ser morto e sepultado e ressuscitar, né? Você já deu conta dessa maravilha, né, que Jesus fez por nós? Já parou realmente para visualizar isso aí, né? É bem provável que a maioria dos cristãos não tenham parado ainda para contemplar assim, passo a passo, né, o que aconteceu com Jesus durante aquela última semana, né, que culminou com a sua morte e a sua ressurreição, né? É uma pena, né? Porque é um momento tão especial na vida nossa, na vida dos cristãos, né? É um momento tão gracioso da demonstração do grande amor que Deus tem por nós. Eu estava meditando e eu me lembrei daquele amigo de Olavo Bilac que tinha um sítio para vender, né? E o amigo mandou mensagem lá para o Olavo Bilac pedindo que ele fizesse um anúncio para ele colocar a respeito do sítio dele, que ele queria vender o sítio dele, né? E aí então, sabia que o Olavo Bilac era bom de palavras e tudo mais, né? Então ele escreveu um anúncio da venda do sítio para o seu amigo. E passado algum tempo, o Olavo Bilac encontrou com esse seu amigo, né? E perguntou: e daí? Vendeu o sítio? Ele falou assim: eu não, nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Não poderia me desfazer de forma nenhuma. E assim também, amados irmãos, somos nós, diante da grande manifestação da glória de Deus sobre a face da terra. Às vezes nós não conseguimos contemplar a grandeza de tudo isso. Não paramos para visualizar realmente o que se passou com Jesus, como foi que isso tudo aconteceu. Às vezes assistimos um filme, mas hoje nós vamos visualizar, lendo aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você não desperdiçasse esse período que antecede aqui, né, a última semana de Jesus aqui na terra, né? Que você não desperdiçasse esse tempo que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Nós vamos ter ensaio da escola dominical, nós vamos ter ensaio desse teatro, né? Então nós vamos estar vivendo realmente, a igreja vai estar vivendo esse período que antecede a Páscoa. Eu gostaria que você pudesse realmente estar vislumbrando esse grande acontecimento. E que você se agarrasse, né, com a sua fé, esperança, né, no que Cristo conquistou para você lá na cruz do Calvário. Aquilo que Ele fez por você lá na cruz do Calvário. Salvação e vida eterna.
Eu espero que nenhum irmão da igreja fique de fora, né, desse período nosso, da festa da Páscoa, né, da comemoração da Páscoa, né, e todos possam dar a devida atenção. Se você não puder participar do teatro, né, mas esteja orando. Se você não estiver participando da escola dominical, né, esteja orando para que Deus possa fazer uma obra gloriosa na vida da nossa igreja e nós possamos celebrar uma Páscoa que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus e demonstre ao mundo, né, a grande notícia lá de 1 Timóteo 1,15, que Paulo deixou para nós. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E como a última semana, amados irmãos, não começou na segunda-feira, ela começou no domingo, né? Começou no domingo de Páscoa. Então hoje nós vamos falar sobre domingo e segunda. Antes, porém, de lermos o texto, eu quero dar para você assim um breve pano de fundo, né? Do momento em que Jesus estava vivendo e também daquela época, né? Os jovens, que é bom para visualizar essas coisas, para sonhar, né? Comece a sonhar aí, né? Eu vou ler o texto aqui primeiro. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso de número 11. Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso de número 11. Então eu já disse para os irmãos que vai começar com o domingo e a segunda-feira. Então o acontecimento do domingo é o domingo que nós chamamos de domingo de Ramos, né? Mateus 21, do verso 1 ao verso 11. Está registrado assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, comece a visualizar já, eles estavam ali, em Betfagé, no Monte das Oliveiras, e Jesus disse, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Senhor Deus, abre os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos a Tua palavra, Senhor. Para que contemplemos, ó Deus, os Teus ensinamentos e para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, amém. Pense comigo, era o ano de número 33 da era cristã. Havia um entusiasmo muito grande, né? Ali em Jerusalém. Era primavera. Milhares de peregrinos judeus, né, vieram de todas as partes do mundo para a festa da Páscoa. E se espalhou a notícia que Jesus, um rabino, profeta, fazedor de milagres, um itinerante, né, que andava daqui para lá, de lá para cá, com 30 e poucos anos de idade, vindo da Galileia, havia ressuscitado a Lázaro dentre os mortos. E depois ele se retirou para Betânia, uma aldeia apenas alguns quilômetros ao leste de Jerusalém, e se refugiou
em uma cidade no deserto chamada Efraim, conforme o relato de João, lá no capítulo 11, verso 54. Muitos, tendo ouvido a respeito da ressurreição de Lázaro, foram visitar Lázaro e também estar ali com Jesus. Daqueles peregrinos, né, que eles retornaram, muitos creram no Evangelho de Cristo Jesus. Retornaram ali para a capital, trazendo os relatos daquilo que eles tinham visto e daquilo que eles tinham ouvido. As multidões se reuniam para a Páscoa, para a festa de Páscoa ali em Jerusalém, né? Estavam vivendo um momento diferente, né? Era um momento político que estava acontecendo também ali, porque eles estavam aguardando esse momento messiânico. E aguardando esse momento messiânico, os irmãos sabem muito bem que eles estavam aguardando alguém que viesse para governá-los. E eles estavam muito aborrecidos com o domínio e o Império Romano. Então, havia ali um certo vento de revolução soprava, né, sobre o ar da Palestina, ali nesse primeiro século. E Jesus, com sua autoridade, com sua capacidade de falar às multidões, de atrair a atenção das pessoas, ministrava ali a sua palavra, fazia milagres, ainda por cima ressuscitava os mortos, né? Brotava ali no coração deles a pergunta, né? Será que agora chegou o tempo? Será que Jesus Nazareno, né, é o Messias tão esperado do povo de Israel? Em contrapartida, amados irmãos, os romanos faziam de tudo, de todas as formas, para se manterem no poder. Prendiam, mandavam matar aqueles que se opunham a eles, destruíam todos aqueles que eram seus opositores, porque afinal de contas, eles eram a autoridade máxima e eles queriam se manter no poder, simplesmente por se manter no poder. Mas Jesus se tornava naquele momento uma ameaça para eles, principalmente por causa de toda aquela multidão que se reunia. E eles tinham dúvidas a respeito de quem era Jesus. Havia ali, né, neste momento, um impasse, né? Como eles seriam capazes de calar alguém como Jesus? Como eles seriam capazes de calar um líder como Jesus, que até não somente fazia milagres e estava conhecido de todos, mas alguém que havia ressuscitado alguém dos mortos. Então Jesus começa no domingo o seu ministério. Como judeu, ele guardou o sábado também, né? Do entardecer da sexta-feira até sábado pela manhã. E depois Jesus se levantou no domingo de manhã para entrar na cidade de Jerusalém. O texto que nós lemos. Jesus entrando em Jerusalém. Observe bem, né, essa questão que eu estou pedindo para os irmãos olharem, não somente da questão religiosa, mas também olharem a questão política que estava acontecendo ali naquele momento, né? As multidões da Páscoa, os habitantes de Jerusalém estavam cheios de expectativa, uma expectativa messiânica, né? E Jesus não desapontou eles, de forma nenhuma, né? Jesus logo no domingo pela manhã, né, segue de viagem para Jerusalém, chama os seus discípulos, né, que estavam ali com ele no Monte das Oliveiras, e dá uma ordem a dois deles: olha, vocês vão até Betfagé, né, e vocês vão ali buscar um animal, no qual eu estarei montado, né, e vou entrar em Jerusalém montado neste animal. Era exatamente tudo o que boa parte daquela população estava aguardando, boa parte daquela multidão estava aguardando. Tanto para ver, quanto para aclamar Jesus. E como o próprio texto disse, né, que foi para se cumprir a profecia, né, lá de Zacarias 9:9, que o seu rei entraria montado em uma jumenta, em um jumento filho de uma jumentinha.
E os seus discípulos vão e trazem, né, aquele animal para Jesus montar. Primeiro eles colocam a roupa deles sobre o animal e vão descendo ali para Jerusalém. Estranho, porque um rei deveria vir montado em um cavalo, né? Um rei, um príncipe, né? O sonho, né, das moças, né? Conhecer o príncipe encantado, aquele que vem montado em um cavalo branco, bonito, né? Jesus vai adentrar Jerusalém, mas ele vai adentrar Jerusalém montado em um jumentinho. Demonstração ali, então, da sua humildade, né? Demonstração ali da sua mansidão, demonstração de quem ele era realmente, o rei, não deste mundo, mas o rei dos céus e da terra. Então Jesus montado, amados irmãos, aquele jumentinho, ele desce do Monte das Oliveiras em direção à cidade santa, e já as multidões vendo Jesus vindo, conhecendo Jesus, sabendo o que ele tinha feito já anteriormente, começam a clamar: Hosana, o filho de Davi, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, abençoado é o reino vindouro do nosso pai Davi. Mateus 21:9, Marcos 11:10 registra esse momento. As multidões estavam declarando que Jesus era o rei em vez de César. Você pode imaginar o que é isso? As multidões declarando que Jesus era rei ao invés de César. A cidade inteira estava abalada com aquele acontecimento. E as multidões e as pessoas continuavam a espalhar: olha, Jesus está aí. Aquele que é poderoso para fazer milagres, até ressuscita os mortos, ele está entre nós. E nós estamos declarando que ele é o nosso rei. No texto nós lemos, né? Os fariseus até tentaram conversar com Jesus, e Jesus fala para os seus discípulos não cantarem. Peça para os seus discípulos não dizerem isso, porque isso vai nos complicar diante de César. Porque estão dizendo que ele é rei, mas o nosso rei é César. Como é que vai ficar a situação? Algo terrível pode acontecer. Mas Jesus respondeu o que para eles? Olha, se os meus discípulos se calarem, as pedras vão clamar. Então, amados irmãos, este momento era um momento bastante complicado, tanto no campo religioso quanto no campo político. E nós observamos aqui, amados irmãos, duas coisas. E uma delas ia acontecer. A primeira, eles colocavam Jesus no lugar de César, e Jesus governaria como imperador, ou culminaria na sua morte, como aconteceu. Realmente havia chegado a hora, realmente havia chegado o tempo de Jesus se entregar por nós. E a Bíblia diz que ao aproximar-se de Jerusalém, ele chorou, porque ele anteviu o que ia acontecer com Jerusalém. Jerusalém seria destruída depois no ano 70. Depois dele visitar, né, depois dele ser aclamado aqui como rei, nós vamos observar que ele foi até o templo. Mas eu quero citar para os irmãos o momento que foi no templo, lá no versículo 21, o capítulo 21, do 14 ao 17. Jesus vai até o templo, João 21, do 14 ao 17. Jesus vai até o templo, faz alguns milagres ali, abençoa as crianças que ali estão, né? Só como uma demonstração de que ele estava presente ali no templo. É a primeira visita dele ali no templo. Ele contempla todo aquele cenário porque ele vai voltar depois, na segunda-feira, para visitar
o templo. Os fariseus, os religiosos que estão ali, né, ficam inquietos. Quem é Jesus? O que é que Jesus está querendo? Mas ele não deu bola para eles. Ao olharmos, amados irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, toda aquela multidão aclamando a Jesus no mesmo tempo. Mas Jesus olhava para eles e sabia que essa mesma multidão que estava gritando, bendito que vem em nome do Senhor, é aquela multidão que estaria gritando depois, crucifica-o, crucifica-o. Quando nós olhamos aqui para o Jesus libertador, né, messiânico, né, que a vitória viria, né, por intermédio dele, para desfrutarmos na eternidade, isso também não era o desejo dos religiosos da época, porque eles queriam alguém que viesse governar sobre eles aqui na terra. E quando eles descobrem que Jesus é o Filho de Deus, que ele vai morrer e vai ressuscitar e vai para a eternidade, nós não queremos esse Cristo para nós não. Então sabe quem nós queremos? Que ele vá mesmo e que seja solto Barrabás. E eu pergunto, para eles tiveram esse comportamento de querer Jesus para reinar aqui sobre a terra, de querer Jesus para abençoar, para viver bem, de querer Jesus como um excelente governador. Mas eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Quem é esse Cristo para você? Se você tivesse que responder hoje, quem é esse Cristo? De que lado você está? Qual é a sua interpretação? É política, religiosa? Ou é daquele que confia na palavra do Senhor nosso Deus, que crê nos evangelhos, né? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? É Ele que é a ressurreição e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o seu Cristo? É o Cristo dos milagres? Dos religiosos? Ou é o Cristo que veio trazer salvação e vida eterna? Do político nem vamos falar. Agora vamos para a segunda-feira. O que foi que aconteceu na segunda-feira com Jesus? Do verso 18 e 19, lá do capítulo de número 21, verso 18 e 19, diz assim, olha: certa cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Então Jesus vem, propósito, né? Jesus está vindo de manhã, passa perto da figueira, não encontra figo. Puxa vida, na figueira, ele amaldiçoa aquela figueira e ela morre. Qual o propósito disso na vida de Jesus ali nos seus últimos dias, na sua última semana da Páscoa? O seu povo era o povo judeu. E eles estavam querendo tocar o coração desse povo. Eles estavam querendo mexer com esse povo. Eles precisavam se descobrir novamente como povo de Deus. Mas difícil, né? Israel sempre foi caracterizado na Bíblia, amados irmãos, como sendo a figueira de Deus, a árvore frutífera de Deus, né? A figueira frondosa, vistosa, né? Produtiva. Lá em Jeremias 8,13, Oséias 9,10 e Joel 1,7 fala a respeito do povo de Israel como a figueira do Senhor. A maldição que Jesus lança ali sobre a figueira, amados irmãos, simboliza o julgamento que ele está fazendo sobre esse povo que não o reconhece como o seu Deus. Que grita, que clama,
que canta, que declara, mas que lá no fundo do coração, de verdade, não tem nada de Deus. Eles tinham todo o conhecimento a respeito da palavra, a respeito das leis, a respeito de Cristo. Eles tinham todo o conhecimento, eles tinham todo o conhecimento da tradição, eles tinham todas as profecias nas suas mãos e também os profetas. Os sábios, os estudiosos estavam todos ali em volta deles, mas faltava algo no coração. Que acontece com os discípulos quando eles estão no caminho de Emaús e que um deles diz: mas olha, porventura não nos ardia o coração quando Jesus falava a respeito de todos os acontecimentos? Linda figueira, mas só folhas, não serve para Jesus. E ele está dizendo isso para o povo dele: vocês não servem, porque vocês só fazem barulho, só defendem as doutrinas, só a tradição, mas não creem em mim. Figueira sem figos, amados irmãos, né? Também está presente hoje no nosso dia a dia, porque nós hoje somos a lavoura de Deus, a árvore do Senhor, de quem Ele tem cuidado. Muitas vezes temos cultos bonitos, muitas vezes nos vestimos bem para vir à igreja, né? Mas culto bonito não agrada a Deus. Deus se agrada do nosso coração, de como o nosso coração está posicionado dentro da igreja. Quando nós chegamos, desde quando nós chegamos já com aquele sentimento: então, eu vim hoje para ouvir a palavra. Eu não vim para conversar com meu irmão, nem para conversar com a minha irmã, eu vim para ouvir a palavra. Eu vim para saber o que é que Deus tem para mim hoje aqui. Eu não vim para saber se o Ministério do Louvor vai cantar as músicas que eu gosto e quais músicas vão entoar. Eu vim aqui para louvar e glorificar o nome do meu Deus. E que se não tivesse Ministério de Louvor aqui à frente, eu cantaria com a mesma força, com a mesma entonação, do mesmo jeito, porque eu vim para adorar ao Senhor meu Deus. Os frutos, amados irmãos, também estão presentes no nosso dia a dia, lá dentro da nossa casa. Que esposo que você é, que esposa que você é, que filho que você é. Não adianta estar aqui na igreja, mas em casa não ser esse filho que conhece o Evangelho, que vive o Evangelho de Cristo Jesus. Não adianta ser esse pai, ser essa mãe aqui na igreja, se você não é um pai, não é uma mãe que edifica a sua casa. Não adianta você ser uma pessoa que está presente na igreja, mas lá no seu trabalho você não é conhecido como um cristão de verdade. Você não é conhecido como aquele que serve ao Senhor. Você pode ser até conhecido como aquele que é alegre, que conta suas piadinhas, que alegra todo mundo, né? Eu já fui isso nesse mundo. Se você olhar para mim, você não vai dizer, né? Porque eu tenho um jeito de ser meio tímido, né? Mas meus amigos gostavam de mim porque eu alegrava a turma. Mas lá no seu trabalho, você realmente é um cristão também? Seus vizinhos conhecem você como? Como aquelas mulheres conheceram o profeta, dizendo assim: ó, lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus. É isso que Jesus está esperando, amados irmãos, de nós. Que nós amemos realmente a palavra do Senhor nosso Jesus, dediquemos a leitura e também a oração no nosso dia a dia. Que falemos do Evangelho, que não basta sabermos a respeito do Evangelho de Cristo, saber que Cristo é bom, que Ele morreu lá na cruz do Calvário, mas nós precisamos anunciar, falar de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão distantes, que você está vendo que qualquer hora dessa pessoa vai cair, qualquer hora dessa pessoa se envolve com uma pessoa que não presta e ele vai, sabe por quê? Já tem uma expressão muito comum no nosso meio, né? Maria vai com as outras, né? Esse é a expressão, Maria vai, esse vai, a hora que a menor oportunidade ele vai. Gente, nós temos essa visão e conhecemos isso, sabe por quê? Jesus tinha essa visão e Ele nos ensinou isso. Quando Ele olha para aquela multidão
E ele fala para os discípulos: dai vós mesmos de comer e cuide dessa multidão, porque Jesus vê essa multidão como ovelhas que não têm pastor. Aquele que chega primeiro leva. Só que nós, como cristãos, muitas vezes somos acanhados. Jesus olha para nós: olha, o culto de vocês é muito bonito. O culto de vocês é muito bonito. Mas a vida de vocês não está de acordo com aquele culto. Lá no culto vocês são tão alegres, né? Cantam tão bonito, gostam de louvar e glorificar o Senhor nosso Deus. Mas na casa de vocês eu não vejo vocês cantando, né? Não vejo vocês louvando, né? Na casa de vocês parece que não tem hino. Lá na casa de vocês eu não escuto nenhum hino na casa de vocês. Nem um assovio de um hino eu tenho escutado lá na casa de vocês. Mas lá da igreja vocês gostam de louvor, né? Então o Senhor está esperando, amados irmãos, que nós sejamos esses servos e essas servas, essas figueiras que produzam frutos. E para ele está comparando o povo de Israel, dizendo: olha, vocês não servem, produzem fruto. Nós também, o Senhor espera que nós estejamos também produzindo frutos, amados irmãos. E Jesus diz aqui que aqueles que creem produzem frutos e em oração são poderosos em oração. Ele diz aqui no texto, né? São poderosos em oração. Quando eles clamam, Deus ouve as suas orações. Deus responde às suas orações, né? E é claro que aquele que ora dentro dessa perspectiva sabe que Deus responde segundo a sua vontade, porque nós não oramos para termos coisas, para alcançarmos coisas, para alcançarmos milagres tão somente, mas nós oramos para que sempre seja feita a vontade do Senhor nosso Deus nas nossas vidas, e assim nós vivemos. E Jesus agora prossegue, amados irmãos, continua, porque ele esteve ali, os discípulos olharam, ficaram assustados e comovidos com aquela figueira, e eles entenderam a mensagem de Jesus, que se não houver fruto não vai adiantar nada, porque o que está acontecendo com ele é o que vai acontecer quando ele chegar lá diante do seu julgamento. Não vai sobrar ninguém. Ele sabe que ele vai estar lá sozinho. Lá na cruz ele vai dizer: ai, por que me abandonaste? Ele vai se sentir sozinho. Pedro vai estar olhando de longe. Os discípulos vão estar escondidos, com medo de tudo que está acontecendo. Ele sabe. Ele olha para nós e pergunta: frutos aí? Hã? E Jesus prossegue. Agora ele volta ao templo. É a segunda visita dele ao templo. E agora, amados irmãos, eles já sabem que Jesus esteve lá, já sabendo que tudo que Jesus fez, né? Os ensinamentos e as falas de Jesus estão ali guardadas na mente e no coração. E agora, nessa manhã de segunda-feira, eles ficam pensando: o que será que vai ser dessa vez? O que será que vai acontecer dessa vez? Com esse que foi aclamado, né? O rei dos judeus, né? Jesus, com toda a sabedoria, né, que lhe é peculiar, ele não responde nada para eles, não fala nada para eles, né? 21, 12 e 13 agora. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Agora Jesus chega aqui, depois daquela visita anterior, onde ele só curou. Agora ele chama todas aquelas pessoas e eles transformaram o lugar de adoração em um lugar de covil de ladrões e salteadores. Porque eles governavam ali o templo e ali eles vendiam para que as pessoas pudessem comprar e ofertar. E muitos dos animais que eles vendiam, eles não vendiam uma só vez. Eles vendiam várias vezes. Eles entregavam o animal aqui, quando vinha para ofertar, o sacerdote pegava,
colocava para não oferecer o sacrifício e revendia novamente. Eles tinham transformado a fé daquelas pessoas mais simples que vinham de longe em um grande comércio. Para a tristeza, Jesus. Mas para os sacerdotes, pode continuar do jeito que está. Tá bom, deixa do jeito que está. Nós estamos cumprindo aqui a lei e os profetas. Mas Jesus disse, não, basta, chega. A minha casa precisa ser casa de oração. Ele começa a ensinar Isaías capítulo 56, versículo 7, Jeremias 7:1. A casa do Senhor é lugar de oração, é lugar de adoração, não é lugar de comércio, é lugar de serviço ao Senhor, o nosso Deus. E aquelas ações de Jesus, amados irmãos, desafiaram diretamente tanto as lideranças religiosas quanto as lideranças políticas também. Mais uma vez. E os sacerdotes desesperados com aquele acontecimento. Jesus, assim ele purifica o templo, tirando todas as pessoas dali, né, para que ali seja lugar de adoração. E quando chega a noite de segunda-feira, Jesus e seus discípulos deixam Jerusalém mais uma vez. Está lá registrado lá em Marcos 11:19. Eu quero concluir, e para concluir eu gostaria de perguntar a você. Como está o seu coração em relação à Páscoa? Como está a sua vida no serviço a Cristo Jesus? Ele amaldiçoou a figueira e ele reprovou aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que aconteciam ali no templo. Jesus adentrando hoje, né, a nossa igreja, adentrando hoje o meu coração, o seu coração, porque ele não adentra a igreja fisicamente, né? Ele adentra a igreja espiritualmente, então no meu coração, no seu coração, né? Como é que Jesus olha para mim, para você, para cada um de nós? Quando Jesus amaldiçoa a figueira, amados irmãos, o que ele está querendo dizer é que ele abomina a profissão de fé sem vida espiritual de verdade. É necessário que você tenha vida de comunhão com o Senhor nosso Deus. É necessário que você tenha vida dedicada ao Senhor nosso Deus. É necessário que você tenha vida devocional, que você ali durante a semana você se lembre do Senhor. Não que você se lembre do Senhor como nós nos lembramos, porque nós temos a reunião de quinta-feira nos lares, então nós vamos quinta-feira nos lares porque é dia de reunir o povo. Que nós vamos no domingo de manhã, porque domingo de manhã é dia de se reunir o povo na igreja. E vamos domingo à noite, porque domingo à noite é o domingo de reunirmos junto com o povo de Deus. Não. Jesus está esperando a nossa espiritualidade no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares por onde nós andarmos. Ele não aprova ritualismo religioso, não, amados irmãos, sem vida e sem o coração colocado à disposição do Senhor. Jesus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E concluindo aqui, eu quero dizer para você que Jesus continua procurando esses verdadeiros adoradores. Ele disse que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? Se você já recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, então eu quero dizer que você é um templo do Espírito Santo. E você é um desses adoradores. E enquanto Jesus caminha, nosso meio, entre nós, Ele olha para você. E o que Ele diz? Figueira abençoada. Figueira produtiva. Ou não? Quando Ele adentra o seu culto, Ele diz, que gostoso que é aqui.
vocês realmente têm um templo para oração, para adoração, não para o comércio, nem para a intriga, nem para a confusão, mas vocês têm um local de adoração. Feche seus olhos. Diante de todo essa muvuca, né, política e religiosa da época que Jesus passou, eu gostaria que você olhasse agora para as atitudes de Jesus, por aquele momento que ele estava vivendo, de ser aclamado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas sabendo que isso não estava dentro do coração daquelas pessoas. E Jesus até chorou por eles. Passando pela figueira, ele diz: vocês não têm frutos. Indo ao templo, ele reprova aquele culto. Pergunte para o Senhor. Pergunte para o Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Para que eu possa produzir frutos e ser útil no seu reino. Pergunte para o Senhor. Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida para que eu seja visto como essa figueira frutífera? Para que o meu culto seja um culto agradável, sempre agradável ao Senhor. Peça a Ele graça sobre graça, para que você possa se voltar diariamente a Ele em oração. Leitura da palavra e vida autêntica, produzindo assim os devidos frutos. Pergunte para o Senhor. Senhor, eu quero que essa Páscoa aconteça. Não lá, no dia da celebração. Eu quero que essa Páscoa aconteça na minha vida, a partir de hoje. Que o Senhor me examine hoje. Que o Senhor me veja hoje. Que o Senhor me aprove hoje. Porque eu quero viver essa vida em Cristo Jesus. Salvo, resgatado, testemunhando e falando das suas maravilhas, da salvação em Cristo Jesus. E servindo ao Senhor com muita alegria. Senhor, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder nos dirigir ao Senhor neste momento, Pai. E poder pedir, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu melhore? Onde eu posso ser útil, Senhor? E como, Deus, o Senhor quer que eu realize os cultos de louvor e adoração? Ajuda-me, Senhor, a ser um vaso, a ser um templo, a ser um verdadeiro adorador. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Afasta todas aquelas coisas que têm impedido, que têm roubado o meu tempo, que têm roubado a minha mente. E faz, meu Deus, um instrumento de louvor e adoração para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.